Então, olá pessoal, me chamo André Luiz Guilherme, já me apresentei antes para vocês e estou aqui para falar um pouco sobre a minha vida e como tudo começou. Como eu conheci as drogas e como eu cheguei até elas. E falar também sobre a primeira vez em que eu precisei ser internado para sair das drogas. Bom, eu venho de uma família muito grande e, infelizmente, na minha família, as pessoas viam a maconha e a bebida como algo muito normal. Então, eu cresci nesse meio. Na minha família tinham muitos que eram surfistas, que gostavam de praticar esportes de aventura. E nesse meio eu tive o meu primeiro contato com o álcool e com a maconha muito cedo. Aos 13 anos, por curiosidade de uma criança levada, porque eu com 5 anos fui diagnosticado com hiperatividade e hiperagressividade. Então eu fui uma criança muito hiperativa. Eu fui diagnosticado com TDAH muito cedo e fui tratado. Só que essa minha hiperatividade, essa minha forma como eu lidava com tudo e a minha agressividade, eu era uma criança muito levada, muito impulsiva, como dizia minha mãe, né? E aos 13 anos, por curiosidade e porque os adultos deixavam certas coisas sempre à mostra aí, eu peguei um pouco de maconha e levei para um vizinho meu, adulto, fazer um cigarro de maconha para fumar com ele. Eu tinha nessa época entre 12 e 13 anos, se eu não me engano. E, coincidentemente, foi a época que eu comecei a surfar, que eu conheci o mundo do surf. E nesse mundo, automaticamente, eu fui entrando mais e mais nesse universo do surf, do reggae, da maconha e nem tanto do álcool até então. O álcool, ele entrou um pouco mais tarde na minha vida. Acho que depois dos 15 anos, mais ou menos. Mas daí, esse processo da maconha, do uso da maconha, se foi por muito tempo. Eu fiquei, na época que eu surfava, eu surfei até mais ou menos os meus 20 anos de idade. E realmente a maconha foi a porta de entrada para as outras drogas. No meu caso, eu nem acho que foi o álcool, né? A maioria das pessoas falam que o álcool e o cigarro e tal. No meu caso, realmente, eu acho que a maconha foi a porta de entrada para as outras drogas. A maconha na minha família era vista como se fosse algo normal. As pessoas não descriminalizavam o uso da maconha, né? Meus tios, meu pai, os amigos deles. Então, era muito normal que as pessoas bebessem e fumassem maconha na minha casa. Então, naturalmente, foi inevitável eu conhecer essa droga e vivi muitos anos à margem disso, né? Eu, como era mais novo, era criança, eu era muito descriminalizado pelos meus vizinhos, pelos pais dos meus amigos. Todos falavam sempre, não anda com o André Luiz porque ele é um drogado, ele é usuário de droga. E a verdade é que nenhum pai queria que os seus filhos se envolvessem comigo ou tivessem amizade comigo dentro do lugar que eu vivia, onde eu morava. Então, eu
eu me envolvia sempre com pessoas que estavam nesse meio, que eram os surfistas, que eram os caras da escola que usavam e tal. Quem está nesse mundo nunca acha que isso vai se agravar ou que isso é sério e sempre existe aquela desculpa de mas eu não sou viciado, né? Eu paro quando eu quiser. A maioria das pessoas são assim. Só que eu cheguei em um ponto em que eu sabia que eu era dependente daquilo, eu assumia que eu era dependente daquilo e aquilo fazia parte da minha rotina. Eu fumava quando acordava, eu fumava depois do almoço e eu fumava para dormir. Então, fazia parte da minha rotina o uso de droga, o uso da maconha, até uma certa idade. E a verdade é que o meio que eu escolhi viver também meio que me direcionou para outros sentidos, a outras rotas, a outras drogas, a usar outras coisas. E mais ou menos com 17 anos, eu experimentei a primeira vez cocaína. Entre 16 e 17 anos, eu experimentei a primeira vez cocaína. E aquilo, na minha época, as pessoas que usavam cocaína e as pessoas que estavam na minha turma achavam o máximo. O cara que usava e tipo, meio que você para estar ali naquele grupo, meio que para você participar daquele grupo, para você fazer parte daquele grupo, você se sentir o cara, o fodão, você tinha que ser usuário, né? Você tinha que ser o cara que cheira cocaína, o cara que usa droga, o cara que tem a droga. Esses caras sempre eram os mais bem-quistos dentro da turma, né? Eram os cabeças, eram os fodões, né? Os fodões, né? Como a gente fala, né? E isso, de certa forma, me encantava muito pelo fato de eu querer ser um cara acima da média, de estar sempre ali na cabeça do grupo e tal, ser o cara consideradão. André é o cara massa, André é o cara legal, é o cara que tem, né? Que a gente pode ir na casa dele fumar uma maconha, que a gente pode contar com ele para qualquer coisa e tal. Então eu sempre fui esse cara que estava à frente dessas situações depois de um certo tempo. Eu era o que a gente chama era o cabeça, né, da galera, vamos dizer assim, né? Eu sempre estava um pouco acima dos demais. Não como líder, ou como chefe, ou como qualquer outra coisa. Eu nunca me senti assim. Mas as pessoas vinham para mim, me chamavam. As pessoas gostavam da minha companhia também. Eu sempre fui um cara que sempre soube me relacionar muito bem com as pessoas. Sempre tive muita facilidade em fazer amizades, em construir amizades e verdadeiras ou não, a gente, né, nunca sabe. Mas eu era sempre aquele cara legal, massa. Porra, vamos chamar o André para sair e tal. Nesse tempo eu tinha um apelido, me chamavam de Radiola. Então foi um apelido que eu ganhei com 6 anos de idade, quando eu quebrei o braço pela 5ª vez, eu acho. Porque eu já quebrei meus braços. Foram 5 vezes esse, 3 vezes esse. Eu era muito levado, era um cara muito... Eu gostava de viver pulando e praticando esporte radical, skate, patins, surf. A única coisa que eu não fazia era ser um cara calmo e ficar de frente para a TV jogando videogame. O resto eu fazia tudo. Então, essa minha chegada até as drogas foi, eu posso dizer que muito natural e também parecia que isso iria acontecer de qualquer forma, porque o meio que eu nasci e que eu fui criado e depois onde eu entrei me levaria a isso. Só que depois da cocaína, como a cocaína era uma droga cara, e nesse tempo nem todo mundo tinha dinheiro para usar a cocaína,
eu acho que em meados de 2000, eu acho que mais ou menos isso, em meados de 2000, o crack chegou na minha cidade, em Natal. Sou de Natal, Rio Grande do Norte. E o crack chegou na minha cidade. E o crack se tornou um meio mais barato, né? De você ter a mesma onda da cocaína, vamos dizer assim, e pagando bem menos, né? E aí foi quando realmente a minha vida quase chegou ao fim, né? O crack começou... Ele começa a querer tirar... Ele tira sua dignidade, ele rouba sua dignidade. Ele tira de você tudo de especial que você é. Ele tira de você tudo de bom que você é. Ele faz você se transformar em alguém que você nunca foi. Ele faz você se desencontrar com você mesmo. Não é fácil falar disso, não é fácil falar do meu passado dessa forma, não é fácil revelar isso para vocês. Eu nunca pensei que isso fosse um gatilho ou algo que me trouxesse de volta ao meu passado. Eu sempre quis esconder muito isso das pessoas, eu nunca falei muito sobre isso, porque realmente é um passado distante, é uma coisa que passou. Mas eu vejo que hoje, as pessoas hoje em dia, precisam muito mais dessa informação do que eu guardar isso para mim. Então é isso. O crack, ele acabou comigo muito rápido. Ele me destruiu muito rápido. Eu acho que em mais ou menos um ano ele já tinha acabado com aquele cara divertido, com aquele cara legal, com aquele cara massa que todo mundo conhecia. E os amigos foram ficando distantes, as pessoas que me conheciam foram ficando com medo de mim. Só quem se aproximava de mim era mais a minha mãe ou as pessoas que faziam isso comigo, que usavam isso comigo. E eu me tornei um cara que vivia à margem da sociedade. Eu saí, eu me excluí de tudo. Eu já não surfava mais porque já não tinha mais prazer em fazer isso. Nesse tempo eu trabalhava já com meu pai e praticamente todo o dinheiro que eu ganhava era para isso. Foi uma fase extremamente difícil porque eu tinha começado um relacionamento também e isso afetou muito o meu relacionamento com a mãe do meu filho. Eu não era um cara legal, eu não era um cara parceiro, eu era um cara extremamente egoísta, mas acima de tudo eu era um cara doente. Eu estava doente. E as pessoas que conheciam a minha essência, minha mãe, meu pai, eles sabiam que eu estava doente. Que aquele cara não era o André de antes. E foi muito difícil esse meu período, porque era um período que eu não gostava de mim. Então, consequentemente, eu não gostava de ninguém. Eu não me importava com as pessoas. Eu não dava importância ao amor. Eu não dava importância a Deus. Eu não queria nem saber quem era Ele. Apesar de hoje eu ter certeza que Ele estava lá, através da minha mãe, através da minha avó, através do meu avô, das pessoas que me amavam e das pessoas que rezavam por mim.
Então, esse primeiro contato com a droga minha, esse meu primeiro contato com a droga, foi uma coisa muito natural, devido à criação que eu tive com muita liberdade. Eu fui criado com muita liberdade. Não é culpa do meu, não estou culpando os meus pais por isso. Mas eu tive uma criação muito livre, eu fui muito livre, eu fui uma criança muito desimpedida, eu não tinha limites. Meus pais, eles não colocavam limites em mim, sabe? Minha mãe, eu saía, eu viajava com 13, 14 anos, 15 anos e ela não se preocupava comigo porque ela sabia que eu voltava, não é porque ela não me amava, é porque ela sabia que eu voltava para casa, que eu era o cara que eu podia chegar de madrugada em casa e ela sabia que eu ia estar bem, porque ela sabia que eu era um cara que eu sabia me virar na rua, diferente dos meus irmãos. Meu irmão mais velho, se ele chegasse depois de 10 horas em casa, minha mãe ficava desesperada. Eu poderia chegar de 4, 5 horas da manhã, minha mãe sabia que eu voltava. Então, eu tive muita liberdade do meu pai, da minha mãe. Minha mãe sempre foi muito amiga minha. Teve uma fase que eu e minha mãe, a gente era mais amigo do que filho e mãe. E a gente trocava muito, ela sabia tudo que eu fazia. Mas, coitada, ela não conseguia lutar contra aquilo. Ela não conseguia lutar contra aquilo. Era muito duro para ela também aceitar que o filho dela chegou àquele ponto, né? E foi inevitável que uma hora eu chegasse ao fundo do poço, né? Durante esse processo do uso de droga, eu cheguei a cometer pequenos furtos para conseguir comprar droga. Eu, até uma ocasião, eu tentei fazer um assalto a duas senhorinhas que vinham andando numa rua. E eu me lembro que eu não consegui completar o crime. Na hora, eu estava com uma arma de brinquedo e eu anunciei o assalto e disse, passa a bolsa. E eu acho que elas estavam vindo da igreja. E uma delas simplesmente falou, a gente não tem nada. E eu disse, tudo bem, me desculpe. Montei na minha moto e saí. E graças a Deus aquilo nunca mais se repetiu. Foi a primeira, única e última vez que eu fiz uma besteira daquela, ou tentei fazer. Mas a minha situação com a droga dali, ela foi simplesmente só se agravando cada vez mais. E cada dia que passava se tornava mais difícil sair daquilo. E eu sabia que eu precisava de ajuda. Eu sabia porque tinha uma coisa diferente, eu acho, na minha casa, que era essa cumplicidade que eu tinha com a minha mãe, essa amizade que eu tinha com ela, esse respeito que eu tinha por ela, o amor que eu tinha pela minha mãe. Eu brigava muito por ela. E ela fala hoje que eu também salvei ela de certa forma. Mas ela foi minha salvação. Ela me tirou daquilo com toda a força,
que ela pôde. Desculpa. É que eu sabia que não ia ser fácil falar sobre isso. Um dia, a mãe do meu filho estava grávida. Só que aquilo era uma coisa que eu não dava importância nenhuma. Eu não dava importância nenhuma dela estar grávida, esperando um filho meu. Eu não sentia nada, sabe? E eu já tinha mandado ela embora da minha casa. Nessa época, mais ou menos em final de 2001, eu já tinha mandado ela embora da minha casa algumas vezes e tudo. E eu estava numa das piores fases da minha vida, assim, com relação à droga. Um dia eu saí de casa e para trabalhar e tal, e depois daquilo eu fui para uma boca de fumo. E aquele dia foi, eu acho que, o meu encontro com o fundo do poço. Sabe, muita gente fala assim, sempre uma luz no fundo do poço, né? Eu brincava às vezes com as pessoas sobre isso, de que eu estava tão fundo que não existia luz, sabe? E nesse dia que eu saí de casa, eu simplesmente troquei toda a minha roupa por droga. Troquei minha camisa, troquei minha bermuda, me deram lá uma bermuda rasgada lá na boca de fumo, troquei meus tênis e usei tudo de droga. E precisei voltar andando para minha casa. Nesse caminho até minha casa, onde eu estava andando, daria mais ou menos 1h30, eu acho. Eu passei, me lembro como se fosse hoje, tinha um travesti numa esquina onde eles faziam um programa. E ele me viu naquela situação e ele viu o que estava acontecendo. E ele falou para mim: o que foi que houve? Você é um cara tão bonito, você não precisa disso. Vá para casa. Sua mãe deve estar te esperando. Ele não me conhecia. E eu falei para ele: eu não tenho como voltar para casa. Eu não tenho dinheiro. Eu tô com vergonha. Porque eu saí com as minhas roupas e tô voltando assim. Aí ele disse: mãe é mãe. Ela sempre vai te receber, vai te abraçar. E ele me deu um vale transporte. E eu peguei um ônibus, fui para casa. Cheguei em casa, minha mãe estava me esperando, pronta para me abraçar. Ela me abraçou nessa hora e disse: meu filho, eu tô aqui. Eu te amo, todo mundo te ama. E eu dizia para ela: eu sei, mãe, eu sei. Vamos tomar um banho, ela falou assim para mim. E eu fui pro chuveiro, chorando. Ela estava de roupa de dormir. Ela entrou debaixo do chuveiro
Desculpa. Essa hora ela realmente entrou debaixo do chuveiro e me abraçou e me disse: eu tô aqui. E eu vou te salvar. Você quer ser salvo? Você quer ajuda? E eu disse: por favor, mãe, me ajude. Porque eu acho que eu vou morrer se eu continuar assim. E depois desse dia, começou minha jornada. E aí eu conheci a minha primeira internação. Eu fui internado no começo de 2002, na Casa de Saúde Natal, uma casa de tratamento para deficientes mentais, dependentes químicos. Era uma casa de apoio também para idosos. Ali tinha todo tipo de pessoas. E ali começou minha jornada em busca da minha primeira salvação, da minha primeira recuperação, da minha recuperação. Mas até ali eu não tinha tanta proximidade com Deus ainda. Porque, na verdade, ali era uma clínica e eles tratavam o meu problema com droga, com remédios. Mas enquanto eu estava ali, minha mãe estava se entregando e entregando minha vida a Deus. E não tenho certeza, mas eu acho que em algum momento alguém falou para ela que existia um lugar onde o tratamento era pela fé, pela oração. Era o tratamento feito era onde as pessoas iam para buscar a cura através da fé. E durante aquele período que eu fiquei na Casa de Saúde Natal, a verdade é que aquilo não resolveu muito o meu problema. E eu passei, eu acho que 1 mês nessa clínica, mas eu não consegui me livrar da dependência química. Completamente. E aí se deu a minha primeira passagem por uma clínica de recuperação para tentar me livrar do vício. Eu acho que foi aí onde começou a minha recuperação. Existia um grande problema que depois de um tempo eu fui entender, e hoje eu falo muito para as pessoas que estão procurando sair dessa vida, que não se cura droga com droga. Como é que estavam tratando a minha dependência química com remédio, com droga, com outra droga, né? Estavam curando, tentando me tirar das drogas, me dando mais drogas. Quer dizer, eu passava boa parte do tempo, como eu posso explicar? Dopado, né? Só que o efeito daquela medicação passava. E a compulsividade e o querer e a falta da droga também passava. Chegava, voltava nesse caso, né? Então foi isso. Aqui eu acho que a gente encerra essa primeira fase da história de André Luiz e o meu primeiro encontro com a reabilitação e a minha primeira tentativa de voltar a ser eu. Muito obrigado. Até a próxima.